Senhor presidente, senhores deputados, de volta a esta tribuna, eu gostaria de continuar aqui manifestando a minha indignação e a minha revolta, que eu tenho certeza que é a revolta de todo o povo brasileiro com a votação de ontem à noite na Câmara dos Deputados, da reforma da Previdência, do parecer do deputado do PSDB, Rogério Marinho, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, de ter relações com uma empresa terceirizada, de ter dado golpe nos trabalhadores da empresa terceirizada. A investigação dele está no Supremo Tribunal Federal. O fato é que a reforma foi aprovada ontem pelos vendilhões do Brasil, pelos traidores dos brasileiros. Mais de 270 deputados votaram a favor desse atentado terrorista contra os direitos trabalhistas. Os trabalhadores perdem e perdem muito com a reforma trabalhista. Agora o projeto segue para o Senado, mas eu tenho certeza que amanhã, através da greve geral, que vai ser o primeiro grande movimento de massas contra essas medidas de ajuste fiscal, vai conseguir deter no Senado a aprovação desse projeto, porque na Câmara Federal já foi, na Câmara dos Deputados nós temos lá muitos traidores, muitos vendilhões da pátria, muitos bandidos, marginais, corruptos, deputados que são investigados na Operação Lava Jato. O próprio presidente da Câmara dos Deputados é investigado na Operação Lava Jato, o presidente do Senado, enfim, vários deles. Pelo menos um terço do Congresso Nacional está citado na Lava Jato, senhor presidente. Só na Lava Jato tem outras denúncias gravíssimas contra esses deputados. E ontem eles cometeram esse crime. Aliás, eu quero, no momento oportuno, depois divulgar os nomes dos deputados federais e dos seus respectivos partidos que votaram a favor da reforma trabalhista, ou seja, votaram a favor do poder econômico, do patronato, a favor de uma reforma encomendada pela Fiesp, pela FENABRAN, pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, do grande patronato. Essa reforma foi encomendada por esses setores. E esses deputados que aprovaram a reforma devem ser conhecidos pela população, porque a mídia esconde. A mídia, a Rede Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, a Época, a Isto É, a grande mídia empresarial comunga também desse pensamento e dessa ideologia de ajuste fiscal. Então a população não percebeu ainda a gravidade da situação, de que ela está sendo roubada, subtraída com todas essas reformas. E o projeto foi aprovado. Eu quero aqui depois divulgar os nomes dos deputados federais de São Paulo, com seus respectivos partidos, que votaram a favor da reforma trabalhista, que estão apoiando o desmonte, o ataque aos direitos dos trabalhadores. O fato, senhor presidente, que essa votação, se for reproduzida no Senado e depois sancionada pelo Temer, nós vamos ter um Brasil mais pobre, mais miserável, sem direitos trabalhistas. Nós vamos ter trabalhadores mais escravizados ainda, sem formas de recursos contra a opressão no trabalho, porque eles alteraram mais de 100 artigos da CLT, e todos eles retirando direitos dos trabalhadores, em nome da modernização, em nome da atualização trabalhista, em nome da criação de empregos. Mas o engraçado é que após a votação, quando a base do governo ganhou e aprovou, ela não comemorou, porque ela sabe que ela está mentindo, que não vai ter criação de emprego, não vai ter modernização, vai ter mais arroxo ainda em cima dos trabalhadores. Nós vamos voltar à década de 20, senhor presidente. Nós vamos ter uma regressão histórica de quase 100 anos na luta pelos direitos trabalhistas no Brasil. Então a reforma foi aprovada, agora nós vamos reagir, com certeza amanhã haverá. Primeiro que nós vamos divulgar os nomes dos traidores
do Brasil, dos vendilhões da pátria. Nós vamos aqui na tribuna, a semana toda, a semana que vem, divulgar esses nomes de quem votou a favor da reforma trabalhista, que na prática é o desmonte dos direitos dos trabalhadores. As gestantes são prejudicadas porque elas poderão, pela nova lei, pelo projeto aprovado, senhor presidente, trabalhar em recintos insalubres. É só tendo autorização do médico do trabalho lá da empresa. É lógico, o médico, ele dá um atestado desse tranquilamente, porque ele é pago pela empresa. Gestantes, trabalhadoras que estejam amamentando também poderão trabalhar em ambientes insalubres. Nós temos a redução da hora do almoço de 1 hora para meia hora. É só regressão, só perdas e mais perdas. O trabalhador, para recorrer à Justiça do Trabalho, vai ter que pagar agora por isso, vai ter que pagar até o perito da Justiça do Trabalho. Se ele não tem dinheiro, ele não pode recorrer. É um absurdo total aqueles mais de 100 artigos que foram aprovados pelos vendilhões da pátria, pelos traidores do povo brasileiro a serviço da Fiesp, a serviço do poder econômico, da FENABRAN e do grande poder econômico brasileiro. E amanhã nós vamos reagir, senhor presidente. Amanhã haverá uma grande greve no Brasil contra essa reforma trabalhista e contra a outra reforma que o Temer quer fazer, que é a reforma da Previdência. Eu quero, mais uma vez, senhor presidente, só para concluir aqui, divulgar a nota para avisar aos trabalhadores que estão sendo intimidados. Aqui em São Paulo, o prefeito Dória soltou uma nota ontem, soltou um vídeo também, ameaçando os servidores municipais, sobretudo os professores e as professoras da rede municipal de ensino, dizendo que eles não podem fazer greve, ameaçando, intimidando o direito de greve, o acesso dos trabalhadores da prefeitura ao direito de greve. Lá, eu já divulguei aqui, tem a nota aqui do prefeito Dória, prefeito que é o filhote aqui do Alckmin, empresário, o João trabalhador, que trabalha para ele mesmo, trabalha para o poder econômico, trabalha para as empresas, que é o prefeito Dória, que era devedor aqui do IPTU, devia ISS, aqui o imposto na cidade de São Paulo, e também é o prefeito que invadiu um terreno da prefeitura em Campos do Jordão, lá na sua mansão. E também denunciei, senhor presidente, aqui o governador Alckmin, que de uma forma perversa entrou na justiça para tentar proibir a greve dos metroviários e dos trens da CPTM, e ganhou uma liminar, porque aqui em São Paulo a blindagem é total. O Alckmin tem apoio de setores do Ministério Público, tem apoio de setores da Justiça, tem controle total da Assembleia Legislativa, controle total do Tribunal de Contas também. A blindagem é tão grande que ele conseguiu algo inédito, que a Justiça concedesse a ele uma liminar já preventiva para inviabilizar a greve dos metroviários e dos trabalhadores da CPTM e da MTU, impondo a eles uma ameaça aqui da Justiça, uma multa de R$3.700.000 caso haja greve. Logicamente que eu tenho certeza que haverá, senhor presidente, amanhã uma desobediência civil, até porque não dá mais. O Brasil já não aguenta mais tanta opressão, tanta incoerência, tantos ataques aos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Então amanhã, mesmo com justiça proibindo, com Alckmin tentando intimidar os trabalhadores do metrô e da CPTM, mesmo com o Dória, o prefeito Dória, tentando intimidar os professores e os servidores municipais, mesmo com o Temer ameaçando também os servidores federais, haverá greve geral no Brasil. Amanhã vai ser um dia histórico, porque a última grande greve geral que nós tivemos, senhor presidente, foi em 1917 no Brasil. E agora, 100 anos depois, praticamente, nós estamos construindo uma grande greve para dar um basta à retirada dos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. E concluo a minha fala, senhor presidente, aqui, para que toda a população tenha acesso aqui à nota, que foi a nota pública divulgada já pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho. Foi uma nota institucional,
senhor presidente, dizendo que pode fazer greve sim, que a greve é um direito garantido pela Constituição. Só quero ler um pequeno trecho aqui para concluir a minha intervenção no dia de hoje e dizer que os trabalhadores podem sim fazer greve, porque a greve é um direito garantido pela Constituição Federal e pelas convenções que o Brasil assinou, todas as convenções internacionais. Olha, o que diz a nota do Ministério Público, assinado, senhor presidente, pelo seu procurador-geral, o doutor Ronaldo Curado Fleury. Nota pública diz o seguinte, olha, o item 1 aqui, o inciso 1, destacar que a greve é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, bem como por tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. A nota vai mais além, diz o seguinte, enfatizar no item 2º, no inciso 2º, enfatizar a legitimidade dos interesses que se pretende defender por meio da anunciada greve geral, como movimento justo e adequado de resistência dos trabalhadores às reformas trabalhistas e previdenciária, em trâmite assodado no Congresso Nacional, diante da ausência de consulta efetiva aos representantes dos trabalhadores, conforme a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, número 44. E, por fim, senhor presidente, olha, reafirmar a posição institucional aqui, ó, do Ministério Público do Trabalho contra as medidas de retirada e enfraquecimento de direitos fundamentais dos trabalhadores contidas no projeto de lei que trata da denominada reforma trabalhista, que violam gravemente a Constituição Federal de 1988 e convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. Então, todas as pessoas que estão assistindo, aqui, olha, a greve é um direito garantido pela Constituição, pela OIT, e todos devem sair às ruas amanhã, porque senão o Brasil será destruído, né, por uma quadrilha que está votando no Congresso Nacional contra nós, que não tem legitimidade alguma para votar reforma constitucional. Então é isso, senhor presidente, nós estaremos amanhã marchando junto com os trabalhadores e as trabalhadoras aqui em São Paulo e apoiando esse movimento de resistência. E na semana que vem eu vou aqui apresentar o nome de todos os... Eu tenho aqui já, senhor presidente, chegou, só para concluir, senhor presidente, eu tenho mais um tempinho, senhor presidente, queria me inscrever ainda. Vossa Excelência já teve 2 tempos, mas essa presidente concede mais o terceiro tempo. Porque hoje é um dia muito especial. Tenha, Vossa Excelência, então o tempo até 5 minutos. Então eu vou aproveitar, senhor presidente, aqui para divulgar aqui o nome dos traidores do Brasil, os traidores da pátria, os deputados que ontem votaram contra o Brasil, os deputados federais por São Paulo que votaram contra os trabalhadores, pela retirada dos seus direitos. Você agora vai ter não mais 1 hora de almoço, você que trabalha meia hora, está aqui, é o que diz a nova lei aprovada no Congresso Nacional. Você que é trabalhadora, que é gestante ou que está amamentando, poderá trabalhar em ambientes insalubres. Olha só o que eles aprovaram ontem contra você, trabalhador, contra você, trabalhadora. Né? Para você acionar a Justiça do Trabalho, você tem que pagar agora. Se você não paga, você não tem direito de acionar. É uma pauta regressiva, uma pauta que foi apresentada, senhor presidente, senhores deputados, pela Fiesp, pela FEBABRAN, pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, pelo grande empresariado, pelo patronato. Essa foi a reforma aprovada para atender os interesses desses setores econômicos e não os interesses dos trabalhadores. Esse nome de uma possível modernização da CLT, né, da criação de mais empregos, tudo mentira. Tanto é que quando eles conseguiram aprovar, ontem à noite eles não comemoraram, porque sabiam que estavam mentindo. Então vamos lá, aos nomes. Do DEM, né, o DEM. Olha, quem votou contra você, trabalhador, ontem à noite, né, a mídia não divulga muito isso daqui, porque ela concorda também com essa aprovação. A mídia está festejando, a grande mídia empresarial. Vamos lá, DEM, Alexandre Leite, Eli Correia Filho, Jorge Tadeu Mudalém, Marcelo Aguiar, missionário José Olímpio. Esses são os do DEM.
que votaram contra você, trabalhador, trabalhadora. Então, cuidado, na próxima eleição, não se esqueça disso. Do PMDB, nós tivemos aqui o Baleia Rossi. Baleia Rossi votou contra os trabalhadores, votou pela retirada de direitos, né? Do PP, nós temos aqui o Fausto Pinato, o Paulo Maluf e o Ricardo Izar, PP. PPS, Alex Manente e Poliana Gama. Alex Manente já foi colega aqui nosso, deputado estadual, e ontem votou contra os direitos dos trabalhadores também. Inclusive, encaminhou a votação pelo PPS. Encaminhou, vi assistir. Depois, pelo PR, o Capitão Augusto, o Márcio Alvino, o Miguel Lombardi e o Milton Monte também votaram contra os trabalhadores do Brasil. Depois nós temos aqui o PRB. O PRB tem vários aqui de São Paulo, vários traidores dos trabalhadores. Antônio Bulhões, Beto Mansur, Celso Russomano, aquele que tem milhões de votos, né, traiu principalmente os mais humildes, os mais pobres, porque esses serão os mais prejudicados pela reforma trabalhista. Temos ainda Marcelo Squassone, Márcio Marinho, Roberto Alves e Vinícius Carvalho. Isso pelo PRB, aquele partido evangélico da Igreja, da Universal de Deus. É engraçado, não tem nada de Deus aqui e de cristianismo, até porque a igreja mesmo, senhor presidente, a Igreja Católica, a CNBB, está apoiando a greve, está contra a reforma trabalhista. A OAB, a CNBB. Agora, essa igreja aqui do Edir Macedo, PRB, ficou contra os trabalhadores. E ela tem um público bem humilde, bem pobre, né, que vive na beira da miséria, que ele explora financeiramente, ideologicamente e politicamente. Então, ele esfaqueou mais ainda essa população. Depois nós temos o PSB, só um aqui que votou a favor, o Luiz Lauro Filho. Depois nós temos o PSC, aí o Eduardo Bolsonaro, é lógico, aqui me parece que é o filho do Bolsonaro aqui de São Paulo, porque ele tem um filho no Rio de Janeiro, um filho aqui em São Paulo. Então o Eduardo Bolsonaro, é lógico que votaria a favor da reforma da Previdência, da trabalhista e da Previdência também, ele vai votar, logicamente. O Gilberto Nascimento e o pastor Marco Feliciano, votando contra os trabalhadores. Depois, no PSD, nós temos o Goulart, deputado Goulart, votando contra os trabalhadores. Ainda no PSD, o PSD é o partido do Kassab, o Herculano Passos, o Jefferson Campos e o Walter Yoshi. E depois, lógico, concluindo, senhor presidente, agora, o PSDB, aqui tem um monte aqui, né, vários deles. PSDB, quem votou contra os trabalhadores do PSDB, né, vota o tempo todo, né, não é novidade nenhuma, mas vamos lá. A Dermis Marini, Bruna Furlan, Carlos Sampaio, Eduardo Cury, Isaac Silva, João Paulo Papa, Lobe Neto, Mara Cabrilli, até a Mara votou contra os trabalhadores. Nossa, estamos perdidos, hein, pessoal? Miguel Haddad, Ricardo Trípoli, Silvio Torres, Vanderlei Macris, o pai do presidente da Assembleia Legislativa, o pai do Cauê Macris, votou contra os trabalhadores no Brasil. Incrível. Também é do PSDB, vota mesmo contra os trabalhadores, né? Então, Vanderlei Macris, deputado federal, pai do presidente da Assembleia Legislativa, votou pela retirada dos direitos dos trabalhadores, né? Depois nós temos ainda o Vitor Lippe, também ainda do PSDB. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o partido aqui do Campos Machado, que se diz herdeiro, né, da herança Vargas, votou contra os trabalhadores. O Vargas deve estar se remoendo no túmulo, né? O Nelson Marqueselli votou contra os trabalhadores. Ele é do PTB, do PTN a Renata Abreu e do PV, o Partido Verde também, até o Partido Verde, meu Deus, Antônio Carlos Mendes Tami e o Evandro Gussi, também são deputados do PV que votaram a favor da reforma
trabalhista, ou seja, contra os trabalhadores pela retirada dos direitos dos trabalhadores. Então, pegue, telespectador, na internet a lista e marque bem o nome de todos eles. Eles não podem mais ser reeleitos. Eles devem ser hostilizados em praça pública, como traidores, Judas, né, os traidores do povo brasileiro. Aqui o nome de todos eles, olha, votaram contra os direitos trabalhistas, senhor presidente. E com certeza votam também pelo fim da aposentadoria dos trabalhadores. Vai a segunda reforma que o Temer pretende fazer. Eu vou divulgar sempre o nome dos traidores aqui de São Paulo. Espero que outros deputados façam aqui o mesmo. Então é isso, senhor presidente. Greve geral, amanhã nós estaremos nas ruas apoiando a grande luta dos trabalhadores, né, dando sequência à luta histórica. Começou lá em 1917, com a greve geral brasileira da classe operária, e depois de muitas outras manifestações, para que nós tivéssemos direitos trabalhistas mínimos aqui, para que nós tivéssemos uma Constituição como a de 88, que agora está sendo desmontada por uma quadrilha. Muito obrigado, senhor presidente, e amanhã todos nós na greve geral do dia 28.